filme que a gente vai falar hoje, no Cinema Livre, ele também é parte dessa cultura do terror mundial, que é essa cultura dos mortos, do Dia dos Mortos. E essa figura que construiu esse filme, ele é talvez o maior artista, talvez não, ele é o maior artista da cultura do terror nacional e um dos maiores artistas, um gênio, um dos maiores gênios da cultura do terror mundial. Eu estou falando de José Mojica Marins, o saudoso Zé do Caixão. E o filme que vai hoje nos ajudar nessa discussão da cultura do terror, em particular da cultura do terror nacional, é um clássico do José Mojica Marins. À Meia-Noite Levarei Sua Alma, um filme brasileiro de 1964, protagonizado e dirigido e roteirizado por José Mojica Marins. Em novembro de 2015, para vocês terem uma ideia, o filme À Meia-Noite Levarei Sua Alma entrou na lista da Abracine, que é, já falei dela aqui para vocês em algumas outras ocasiões, é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, que fez uma lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E nessa lista está À Meia-Noite Levarei Sua Alma. Qual é a sinopse, qual é o resumo do À Meia-Noite Levarei Sua Alma? O cruel e sádico Zé do Caixão, temido e odiado pelos moradores de uma cidadezinha do interior, está obcecado em conseguir gerar um filho perfeito, aquele que possa dar continuidade ao seu sangue. A sua mulher não consegue engravidar e ele acredita que a namorada do melhor amigo é a mulher ideal que procura. Violada por Zé do Caixão, a moça quer cometer suicídio para regressar do mundo dos mortos e levar a alma daquele que a violou. A saga de Zé do Caixão continuará com um outro filme que é sequência do À Meia-Noite Levarei Sua Alma, que é Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Gente, os títulos são maravilhosos. Eu achei bárbaros os títulos dos dois filmes. Ainda tem um outro, que é a Encarnação do Demônio, que ele faz. Mas vamos falar de À Meia-Noite Levarei Sua Alma? Vamos? Por quê? Porque esse filme, gente, é genial. Essa é a palavra que eu tenho, assim, se eu pudesse traduzir numa palavra só, essa obra do cinema nacional, do nosso cinema, é genial, é uma obra-prima. O José Mojica Marins, ele tinha só 24 anos quando ele fez esse filme, gente. E ele já mostrava toda a genialidade dele, todo o talento dele, toda a forma cênica, inteligente, perspicaz, ousada, criativa no roteiro que ele escreveu, de uma ideia própria, original, para a partir do gênero do terror, porque o terror ele é um gênero, né? Eu confesso para vocês que eu não sou muito fã do terror, não sou muito fã de filmes de terror, assisti muito quando eu era pequena e fiquei muito traumatizada, porque criança se impressiona muito rápido e eu era uma criança que estava muito impressionada, então todos os Sextas-feiras 13, todos a Hora do Pesadelo, Chuck, enfim, eu vivi minha infância assistindo esses filmes e só depois é que eu fui assistir outros filmes que me deram outras possibilidades. Mas eu confesso para vocês que nenhum filme de terror, nenhum que eu assisti até hoje, me deixou tão satisfeita no sentido artístico, sabe? Tão regozijada assistindo uma obra-prima como esse filme, Essa Noite Eu Levarei Sua Alma, do José Mojica. Por quê? Porque o José Mojica, ele faz uma construção narrativa desse filme, onde ele trabalha elementos do terror, elementos clássicos do terror, como o figurino, a maquiagem, a trilha sonora, o cenário, né, as sombras, os efeitos especiais maravilhosos para a época, né? Vamos combinar que aqui não é Hollywood, nós estamos falando de cinema brasileiro, é difícil fazer cinema no nosso país, imaginem, esse filme foi feito no ano da ditadura, 1964, imagina o que o José Mujica teve que enfrentar para que o filme fosse realizado, né? Inclusive ele sofreu muito com a censura, e ele é um filme muito polêmico, porque ele trata de temas que são considerados até hoje tabus para a sociedade, né?
Ele trata da questão do estupro, ele trata da questão do racismo, ele trata da questão da sociopatia da sociedade. Porque o que é esse personagem Zé do Caixão nesse filme especificamente? Depois, o Zé do Caixão virou o alter ego do José Mojica, né? Ele passou a se apresentar aí fantasiado, né? Com a capa, com a roupa preta, com a cartola, as unhas enormes. Então, ele virou um personagem folclórico, no bom, né, assim, no sentido assim, da identidade nacional, não no sentido pejorativo. Inclusive, eu conheci o José Mojica aqui em Belém. Ele veio para uma atividade, inclusive a gente fez um cortejo no cemitério aqui de Belém, que é antigo, o cemitério mais antigo de Belém, que é o cemitério da Soledade, que fica aqui perto da minha casa, inclusive, e depois nós fomos para o antigo Bar do Parque, que é um ponto turístico aqui da cidade, e ficamos conversando sobre cinema. Ele falou com estudantes, a gente estava numa programação de cinema com ele. E ele estava caracterizado como Zé do Caixão. Mas o Zé do Caixão desse filme, ele é o retrato do sociopata na sociedade. Se a gente for fazer uma comparação com o Norman Bates, de Psicose, ele não deixa nada a ver ao Norman Bates em aviação, como crítica de cinema. Por quê? Porque ele trabalha no personagem elementos que você pode encontrar na atualidade de uma sociedade doente, de uma sociedade onde existe toda uma crença, toda uma cultura religiosa, principalmente em relação ao Dia dos Mortos. Ele faz uma discussão sobre essa questão da crença e da descrença. Ele tem um texto maravilhoso, o filme tem falas maravilhosas do Zé do Caixão. A abertura do filme, ele faz um questionamento existencial que a gente vai se aprofundar mais na próxima semana, que a gente vai falar sobre a finitude da vida por conta do feriado do 2 de novembro. Mas o Zé do Caixão, na abertura do filme, ele já faz um questionamento que é um questionamento filosófico, e é o questionamento da nossa existência. O que é a vida? O que é a morte? O que seria a vida após a morte? Então, ele faz todo esse questionamento na abertura do filme. E num determinado momento do filme, quando ele está numa discussão com o melhor amigo dele, porque a história do filme gira em torno do Zé do Caixão, que é um coveiro, que é temido na cidade, porque ele é considerado uma pessoa estranha, ele não obedece os padrões da normalidade, ele é um sujeito amoral. Então, os homens têm raiva dele e temem ele ao mesmo tempo. As mulheres têm medo dele, porque ele é um sujeito amoral, um sujeito machista, ele trata mal a mulher dele. Tem cenas de violência mesmo, machista no filme, então o Zé do Caixão não poupa, né? E isso até incomoda, choca, mas isso também é uma forma de mostrar esses elementos, de fazer a crítica, na minha avaliação, a essas questões que estão presentes na realidade. Se tem uma coisa que o terror pode fazer como ninguém, é tratar esses assuntos. E o cinema hollywoodiano está mostrando isso, né? O Jordan Peele usa o terror para discutir o racismo nos seus roteiros e nos seus filmes. Isso o Zé do Caixão já fazia, o José Mojica Marins já fazia em 1964. Ele era vanguarda da vanguarda. Vanguarda da vanguarda. E ele pegava esse gênero e não fazia um filme de terror qualquer, um filme de terror hollywoodiano, besta, que só tem sangue e morte. Não, tem um começo, um meio e um fim. Tem uma linearidade, tem pontos altos no filme, tem plot twist no filme, tem elementos na história que Zé do Caixão constrói e amarra no roteiro dele, além dos elementos clássicos de um filme de terror. Então, A Meia-Noite Levarei Sua Alma é um clássico, é uma obra-prima do terror e é atualíssimo na minha avaliação. Para vocês terem uma ideia, esse filme que tem, além do José Mojica Marins no elenco, a Magda May, que faz a Terezinha, que é a mulher que ele cobiça, e a Magda May também, maravilhosa no filme, no final, ela sofre, na verdade, essa violação, é um estupro. E a cena é muito impactante para a época e é impactante ainda hoje. Mesmo passados mais de 30 anos, ainda é uma cena forte, que é a cena em que ele
a violenta, né? Primeiro ele a espanca e depois ele a violenta. E mostra, na verdade, esse sadismo do personagem, essa amoralidade que o personagem do Zé do Caixão no filme tem, essa coisa dele estar acima do bem e do mal e de desafiar, inclusive, a lei, né, dos mortos, a lei de Deus, de se questionar e questionar essa questão dele dizer que a cidade era toda cheia de pessoas bestas, bobas, por acreditarem que ele estava acima disso, ele não acreditava nisso, então ele desafia isso, faz essa discussão também sobre vida, sobre morte, sobre crença, sobre descrença, sobre fim, sobre o que seria essa vida após a morte. Então, é um filme que traz, inclusive, questionamentos existenciais muito importantes e muito atuais. No elenco tem a Magda May, o Nivaldo Lima, que faz o Antônio, tem o Ilídio Martins, que faz o médico Rodolfo, a Valéria Vasques, que faz a Lenita, a esposa do Zé do Caixão. As cenas de terror, quando ele mata os personagens, também são muito bem feitas, a maquiagem para a época é muito bem feita. Para vocês terem uma ideia, o filme ele venceu o prêmio L'Écran Fantastique pela originalidade, venceu o prêmio Thiers Monde da imprensa na Convenção do Cinema Fantástico e prêmio especial no Festival de Cine Fantástico e de Terror de Sitges, uma cidade, né, uma comunidade em Barcelona, na Espanha. É uma obra-prima do nosso terror nacional, da nossa cultura do terror. Está no YouTube, está no stream do Now, da Claro, para quem tem Claro, né? E também está no YouTube, no canal, onde tem um monte de filme disponibilizado de graça, nem todos, alguns você tem que fazer uma assinatura de R$ 7,90, se eu não me engano, mas ele está liberado. Então, quem tiver interesse, curiosidade em assistir ou reassistir, corre lá no YouTube depois do Cinema Livre e vai assistir Esta Noite Levarei a Sua Alma. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.